Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra cujo tema eu coloquei vida por vida. O preço de negociar com o inimigo. E para isso eu escolhi um tema sobre o qual já ministrei aqui com os irmãos, mas gostaria de revisitar, porque essa passagem da palavra de Deus é uma das passagens que precisa estar constantemente sendo lembrada no nosso coração, para que nós não nos acomodemos e nos lembremos de que o nosso inimigo, ele não dorme. Imagina você, um inimigo que não dorme, que não se cansa, que está 24 horas por dia planejando uma forma de acabar com as nossas vidas, planejando uma forma de aproveitar alguma legalidade, alguma brecha, para destruir não apenas a sua vida. Ele não se contenta em destruir a vida da pessoa, ele quer destruir a família, ele quer destruir os filhos, ele quer, como diz a palavra, pegar tudo aquilo que a pessoa tem como sendo de valor. E o nosso coração precisa estar atento, porque muitas vezes o inimigo se apresenta de forma diferente daquilo que nós pensamos. Eu lembro de uma palavra que nós ouvimos e não nos esquecemos dela, que é onde o pastor ministrava e dizia que muitas vezes o inimigo se apresenta até em forma de irmão, se apresenta em forma de cônjuge, para trazer de alguma forma nas nossas vidas armadilhas, para que nós venhamos a cair nelas, como a palavra do Senhor diz, os laços do passarinheiro. E nós precisamos estar atentos. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 20. Vamos ler apenas o versículo 42. Eu queria incentivá-los a ler esse capítulo 20 todo, depois em casa, não agora, né? Mas depois em casa, você ler todo esse capítulo 20. Vamos dar uma pincelada sobre ele. Obrigado, querida. Mas vamos focar aqui no versículo 42. Diz assim a minha tradução: ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Por isso, é a sua vida pela dele, o seu povo pelo povo dele. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Por isso, é a sua vida pela dele e o seu povo pelo povo dele. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós clamamos mais uma vez pela tua graça, pela tua misericórdia. O Senhor tem manifestado a tua presença aqui neste lugar nessa noite. E nós clamamos uma vez mais pela tua misericórdia, para que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor é quem conhece o coração de cada um aqui neste lugar, assim como o coração daqueles que ainda ouvirão essa palavra, Senhor. E que o teu Espírito, que conhece todas as coisas, possa falar profundamente, de forma a nos tirar do lugar de comodismo, do lugar, Senhor, onde as negociações são feitas, para estarmos diante do Senhor com o nosso coração ardendo pelo teu fogo a cada dia, e com o propósito único e exclusivo de obedecer a tua palavra e viver o teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é o desfecho de uma circunstância que foi
que aconteceu durante o reinado de Acabe, quando ele reinava ali na cidade de Samaria. E nós precisamos entender um pouco desse contexto. O rei da Síria havia vindo a Israel e guerreado contra Israel, tomado algumas cidades de Israel, estabelecido o comércio dele ali. Durante um tempo havia inclusive feito Israel pagar tributos a eles. Israel sempre se rebelava e parava de pagar esses tributos, e o rei da Síria sempre atacava Israel e o fazia vassalo novamente. Nessa circunstância, a palavra do Senhor diz que Ben-Hadad, o filho do rei da Síria, que havia tomado as terras de Israel, ele reuniu um exército imenso, e ele cercou e atacou Samaria. A cidade de Samaria é uma cidade em cima de um outeiro. Não é um outeiro natural, estivemos lá. É uma espécie de uma mini montanha que foi construída pelo homem. Mas construída o seguinte: o local é muito bom para se morar. Então alguém, não sei há quantos mil anos atrás, construiu uma cidade ali, ela foi destruída, e aí foi construída outra, foi destruída, foi construída outra. Tem conhecido já 18 camadas de cidades que foram construídas e destruídas no mesmo lugar. Então foi formando ali um monte, um lugar que era plano, foi formando um monte. Quando Samaria foi construída, já era em cima do monte, já havia ali 17 camadas de reconstrução e destruição antes deles. Então ele cercou a cidade de Samaria, e ao cercar a cidade de Samaria e atacar, ele manda um recado para o rei Acabe. Todos nós sabemos a fama de rei Acabe, porque foi um rei que se dobrou. A palavra do Senhor diz a respeito de Acabe que nunca houve em Israel um rei que deixasse de seguir ao Senhor por causa de uma pressão da sua esposa, como fez Acabe. Acabe foi esse homem que se afastou de Deus e havia instituído em Israel postes ídolos, os ídolos da sua esposa, e agora ele estava ali cercado. Então Ben-Hadad vem e manda um recado para ele, dizendo: olha, amanhã vou mandar os meus homens aí, para eles pegarem tudo que tem de valor. E ele diz para eles: sabe o que eu quero? Eu quero a sua prata, eu quero o seu ouro, eu quero o melhor das suas mulheres, e eu quero os seus filhos. Eu queria que você depois lesse em casa, nós não vamos nos deter nessa parte, mas para você prestar atenção do que é a potência, a visão do inimigo quando ele ataca a sua vida, quando ele ataca as nossas vidas. Ben-Hadad é esse símbolo, a Síria era esse símbolo do inimigo que vinha para tomar aquilo que era do povo de Deus. Então ele diz: eu quero a sua prata, eu quero o seu ouro, eu quero o melhor das suas mulheres, e eu quero o melhor dos seus filhos. Acabe então, como um rei que estava afastado de Deus, ele simplesmente concorda com Ben-Hadad. Ele fala: maravilha, sou teu servo, pode mandar aqui pegar os meus filhos, pode pegar as minhas melhores mulheres, pegar os meus bens, maravilha. Quando o comandante chegou e comentou com Ben-Hadad a respeito do posicionamento de Acabe, Ben-Hadad mandou outro recado dizendo: olha, ontem eu falei que eu ia querer a sua prata, o seu ouro, o melhor das suas mulheres e os seus filhos, mas amanhã eu vou mandar os meus oficiais e eles vão vasculhar toda a cidade, vão vasculhar a sua casa, vai vasculhar a casa dos seus oficiais e vai trazer tudo o que há de valor neste lugar. Então você veja que quando uma pessoa tenta negociar com o inimigo, ela não tem noção
de que no jogo das trevas, no jogo do inimigo, no jogo que nós travamos contra o império das trevas, e aqui no caso era uma circunstância física, mas que aponta para a nossa realidade espiritual hoje. Esse jogo não tem regras, não existe um freio para o inimigo, não. Ele quer destruir, ele veio para roubar, matar e destruir, e não adianta você achar que você vai fazer as paz com eles, vai fazer uma trégua com ele, oferecendo uma parte, negociando com ele, porque não adianta. Ele não se satisfará enquanto ele não cumprir o propósito maligno dele. E então, Acabe reúne ali o povo e diz: olha, vocês viram que eu concordei com ele quando ele quis pegar tudo que era meu, agora ele está querendo pegar tudo que é de valor da cidade. E aí os moradores de Jerusalém não concordam com aquilo. Obrigado, filho. Os moradores de Samaria não concordam com aquilo, e eles dizem: não aceite isso não. Mas eram centenas de milhares de soldados contra 7.000 que havia em Samaria. Era algo totalmente desproporcional. Naquele dia, a palavra do Senhor veio a um profeta, e o profeta veio a Acabe e disse para Acabe: olha, você está vendo esse exército grande? Eu vou entregar ele nas tuas mãos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Então você vai atacar, você vai pegar, vai atacar ele, e você vai destruir esse exército. E Acabe diz: e como é que isso vai acontecer? Quem é que vai atacar primeiro? Quem é que vai começar a guerra? O Senhor diz: é você quem precisa começar essa guerra. Está entendendo? É você quem precisa começar essa guerra. Que guerra? A guerra na qual o inimigo está tentando retirar a sua prata, o seu ouro, seu cônjuge, seus filhos, aquilo que você tem de melhor. Você precisa entender que é uma guerra e iniciar essa guerra. Então Acabe pergunta: mas quem é que vai então começar essa guerra? Ele diz: são os jovens. Os jovens vão começar. E a palavra do Senhor se cumpre. Os jovens atacam, os aliados ali de Ben-Hadad fogem. Eles são perseguidos, muitos deles mortos, fogem, conseguem fugir. E Deus fala para Acabe dizendo: olha, veja o que é que precisa ser fortalecido, veja o que precisa ser restaurado, e restaura, porque no próximo ano, na primavera, ele vai voltar. Então saiba de uma coisa, queridos: as nossas vitórias, elas não são perenes, elas não são para sempre. As vitórias aqui, porque a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Mas das nossas lutas, dos nossos embates com o nosso inimigo, cada dia sempre haverá um embate novo. Não é porque nós vencemos hoje, não é porque impusemos a ele uma grande derrota, que nós achamos que podemos agora ficarmos descansando em berço esplêndido. De forma alguma. Ele vai voltar. Ele vai voltar, o inimigo vai voltar. Eu não sei se hoje você está no meio da guerra, ou se você está no período entre a guerra e a próxima primavera. Mas uma coisa é certa: o inimigo, ele não se dá por vencido, e ele vai voltar. Então, os conselheiros de Ben-Hadad disseram: olha, nós perdemos, porque foi, como se diz hoje, uma derrota acachapante, né? Ele diz: nós perdemos porque os deuses deles são deuses dos montes, porque perderam onde estava construído nos montes. Mas se nós lutarmos com eles na planície, então os nossos deuses serão mais fortes, e aí nós vamos vencer. Você precisa montar um outro exército igual àquele que você montou, homem por homem, cavalo por cavalo,
guerreiro por guerreiro. No ano seguinte, ele monta um outro exército da mesma forma, e ele ataca Samaria. A palavra do Senhor vem novamente para o profeta, e o Senhor diz: olha, porque eles acham que eu só sou o Deus dos montes e não sou o Deus dos vales, você pode ir, que você vai ser vitorioso. A palavra do Senhor diz que o exército de Ben-Hadad, ele cobria a planície. O exército de Israel, em torno de 7, 8 mil pessoas, parecia 2 rebanhos de cabra do outro lado do monte, no monte. E o Senhor disse: vocês serão vitoriosos. A palavra do Senhor diz que eles ficaram 7 dias, um de frente para o outro. Imagina, a Bíblia não fala exatamente quantos eram do exército de Ben-Hadad, mas no primeiro dia de combate, o povo de Israel matou 100 mil deles. Você tem uma ideia? No primeiro dia de combate, no primeiro confronto, mais de 100 mil arameus que formavam ali a base do exército de Ben-Hadad foram mortos. Ben-Hadad fugiu. Alguns deles fugiram para a cidade de Afec, porque foi na planície ali em torno de Afec que a batalha ocorreu. Entraram dentro da cidade de Afec desesperados. O muro caiu sobre eles, matou mais 27 mil. E naquele dia, o Senhor tinha entregado o rei da Síria e os seus homens a Acabe, para que ele pudesse assim dar fim àquilo que era a escravidão que a Síria tinha feito até então contra o povo de Israel. Acontece que o exército de Israel começou a perseguir os fugitivos, aqueles que estavam dispersos ali. Foge daqui, o rei se esconde num lugar, se esconde no outro. Os conselheiros do rei vêm mais uma vez para ele e diz: olha, nós soubemos que os reis de Israel são muito bons, por isso nós vamos até ele vestidos de panos de saco, com corda em torno do pescoço, e vamos rogar pela sua vida. Ele concordou. Então os conselheiros foram até Acabe e disseram: olha, o teu servo Ben-Hadad implora para que você o deixe viver. E Acabe: Ben-Hadad, ele está vivo, é meu irmão. Os conselheiros mais do que depressa: o teu irmão mesmo, teu irmão está pedindo para que você o deixe viver. Acabe diz: então traga ele aqui. Trouxeram Ben-Hadad, e quando ele chegou, a palavra do Senhor, eu queria que vocês gravassem isso, porque futuramente eu vou estar ministrando sobre isso. A palavra do Senhor diz que quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir na sua carruagem. Ele subiu na carruagem real, na carruagem de Acabe. E ali Ben-Hadad diz: olha, eu vou devolver as cidades para você. Ele disse: bonzinho, eu vou devolver todas as cidades para você. Você vai poder fazer o seu comércio lá na Síria. Você vai poder fazer o que você quiser. Acabe diz: olha, eu vou fazer um tratado. Se você fizer um tratado comigo, eu devolvo para você, eu deixo você viver. E ele mais do que depressa assinou o tratado. A palavra do Senhor diz que veio a palavra do Senhor para um profeta, e ele pediu para alguém o ferir. Não vamos entrar no mérito, ele não feriu, o leão feriu ele depois, veio outro, feriu, e ele se colocou à beira do caminho por onde Acabe estaria passando, com a sua carruagem voltando da guerra. Ele cobriu o rosto, ficou ali ensanguentado, porque o outro tinha ferido ele, e ficou ali aguardando. Quando Acabe ia passando, ele colocou a testeira sobre o seu rosto, para não ser reconhecido, e ele disse para o rei: ó rei, esse teu servo estava numa batalha, e em plena batalha veio alguém e deixou com ele um homem que fora capturado, e disse: olha, você cuida desse homem, se ele fugir, será a sua vida pela vida dele, e você ainda vai ter que pagar um valor bem alto. E enquanto eu me descuidei, o homem fugiu.
Acabe olhou para ele e disse: você já deu a sua sentença, essa é a sua sentença. Quando Acabe fala isso, ele descobre o seu rosto e dá essa fala que eu li para vocês no começo. Ele olha para Acabe e diz para Acabe: você deixou viver alguém que Deus havia determinado que deveria morrer. Queridos, para nós falarmos nesse tema, poderíamos falar vários domingos seguidos, porque há na igreja, muitas vezes, aquele entendimento de que não, está na vontade de Deus. Não, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se Deus quiser, então vai acontecer. E as pessoas se esquecem de que não depende apenas de Deus, mas depende de nós, depende do nosso posicionamento. O que Deus estava dizendo a respeito daquele profeta é o seguinte: você está frustrando um plano que eu desenhei. Deus havia desenhado um plano, havia entregue para Acabe um plano, e nesse plano estava a morte do seu inimigo. E Acabe, tão somente pela sua indolência, pela sua ganância, pela sua falta de visão, ele simplesmente permite que aquele a quem Deus havia decidido que deveria morrer fosse livre. De uma certa forma, ele frustra o plano de Deus. E Deus disse: olha, como você frustrou, você vai pagar o preço agora. É a sua vida pela vida dele. Então muitas vezes, queridos, as coisas não acontecem na nossa vida, as coisas dão errado, não é porque era vontade de Deus, não, foi porque nós andamos fora daquilo que era o propósito de Deus, fora daquilo que era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós cumpramos a palavra dele cabalmente. Ele entregou o inimigo nas nossas mãos, ele entregou para você uma circunstância, ele deu a você uma vitória sobre determinado pecado, sobre determinada circunstância. Você precisa se posicionar em relação a isso. Não adianta nós sermos indolentes, querermos negociar com o inimigo e querer dizer: se for da vontade de Deus. Não, queridos, a vontade de Deus vai se materializar em nós e através de nós, através da nossa obediência. É a nossa obediência a Deus que faz com que a promessa dele se materialize sobre as nossas vidas. Amém? Lembra de que falamos sobre Abraão? Não é? Deus fala para Abraão: porque eu escolhi você para que você ordene e ensine os seus filhos a andar nos meus caminhos, para que eu possa fazer vir a eles aquilo que eu prometi para você. Deus tinha uma promessa, mas ele disse para Abraão: seus filhos precisam obedecer, para que essa promessa possa continuar se materializando sobre a vida deles. E foi exatamente o que aconteceu com Acabe. Para nós não tomarmos muito tempo, 3 anos apenas se passaram. O rei da Síria, com o seu exército, numa nova batalha, diz para os seus comandantes, esse mesmo Ben-Hadad, diz para os seus comandantes: olha, nessa batalha, vocês não vão atrás de mais ninguém. 32 comandantes, salvo o melhor juízo. Vocês só vão atrás do rei de Israel. Eu quero a cabeça dele. Eu quero a cabeça dele. Parafraseando no texto. E quase que Josafá, por se aliar com Acabe, quase que é ele que vai no lugar de Acabe, mas esse é uma outra mensagem que vocês vão encontrar no capítulo 22, se vocês lerem aí em casa, e eu incentivo que vocês leiam. Feche os seus olhos. Vida por vida. Será que nós temos tentado negociar com o nosso inimigo, queridos? Por acaso existiria ainda em você ou em nós
um homem que Deus já determinou que tem que morrer, o velho homem. Por acaso seria a circunstância de haver no nosso coração alguns pecados, alguns vícios, que você sabe que Deus já determinou que não podem ficar na sua vida, que você deveria abrir mão, e ainda assim você tem negociado, e por causa da vantagem oferecida, do prazer, do desejo, da vantagem financeira, você tem negociado com Ele e permitido que Ele continue vivendo? O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que você não pode deixar viver aquilo que Ele já determinou que tem que morrer, que Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano para as nossas vidas, mas não adianta nós acharmos que esse plano vai se concretizar, vai se cumprir de qualquer forma. Não, porque só se cumprirá se você e eu decidirmos obedecer cabalmente aquilo que é a vontade e o propósito do Senhor. Olhe para dentro de você, olhe para a sua alma, olhe para o seu coração, e deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Porventura há alguma coisa aí no seu coração que já deveria ter morrido, que já não deveria mais fazer parte da sua vida, e que ainda está fazendo parte. Que nessa noite você não permita voltar para sua casa esse homem, essa mulher que Deus já determinou que tem que morrer, porque senão será a sua vida pela dele. Acabe teve a capacidade de negociar com aquele inimigo que queria acabar com os seus filhos, com a sua esposa, queria acabar com tudo aquilo que ele tinha de precioso. Ele teve a capacidade de negociar com esse inimigo. E hoje nós aprendemos qual foi o resultado disso, qual é o resultado de você negociar com o inimigo vida por vida. Que o Senhor possa ministrar nos nossos corações, e que nós não venhamos a achar que não tem importância, que dá para poder fazer negócio no terreno do inimigo. Não dá, queridos, não dá. Pode até ser que nesse contexto, parafraseando, que 3 anos ele permita você ficar bem, mas chegará o momento em que ele vai puxar a corda, chegará o momento em que ele dirá para os seus vassalos: eu quero a cabeça de fulano. E se você caiu na armadilha dele, e se você negociou com ele, e se você permitiu que o seu coração se afastasse do Senhor por causa das coisas, por causa das circunstâncias, agora você estará nas mãos dele. A palavra do Senhor diz que Acabe, ele se escondeu no meio dos soldados, ele foi para a batalha como um soldado comum, e lá no meio, ali passando despercebido, um arqueiro ateou o seu arco, enteçou o seu arco ao acaso, e a flecha veio exatamente na divisa da couraça dele, o feriu, e ele morreu naquele dia. Vida por vida. Ainda é tempo, querido, ainda é tempo, querida, que Deus possa ministrar ao seu coração nessa noite. Não permita voltar para sua casa hoje aquilo que o Senhor já determinou que tem que morrer, porque senão é a sua vida pela dele, é a sua paz pela dele, é a sua alegria pela dele. Não compensa você ir contra aquilo que é o propósito do Senhor. Permita então que ele cumpra na sua vida e através da sua vida nessa noite aquilo que é a vontade e aquilo que é o propósito dele. Coloque-se de pé. Diga para o Senhor nessa noite: eu não conheço o seu coração, eu não conheço a sua vida, mas se o Espírito Santo ministrou ao seu coração alguma coisa que você sabe que não deveria mais estar aí, se o Espírito Santo ministrou ao seu coração e revelou a você algum homem, uma parte de você que você sabe que já deveria morrer, que deveria ter morrido, e você está libertando, você está permitindo que ele continue dominando, para que você possa negociar com ele,
Hoje você pode fazer aquilo que o Senhor determinou a você. Dizer: Senhor, esse meu inimigo não fará mais parte da minha vida. Não há, a partir de hoje, mais negócio com as trevas. Eu não vou chamar para vir à frente, mas aí onde você está, se o Espírito Santo ministrou o seu coração, coloque diante do Senhor. Diga para Ele, diga: Senhor, se isso tem acontecido na sua vida, abra o seu coração para Ele. Diga: Deus, de fato eu tenho negociado com o inimigo. De fato, Senhor, algumas vezes eu tenho achado que eu consigo algum lucro, algum prazer, alguma vantagem com as coisas que o inimigo oferece. Eu tenho permitido que o meu inimigo suba na minha carruagem. Diga para o Senhor, diga que você se arrepende. Diga: Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. E para isso, Senhor, aquilo que o Senhor determinou que tem que morrer, não viverá na minha vida. Eu quero orar com você nessa noite. Aí onde você está, na sua casa, onde você estiver, como um símbolo daquilo que é a sua decisão, coloque a mão no seu coração se você quer fazer essa oração diante de Deus. E declare diante do Senhor aquilo que você faz morrer na sua vida nessa noite. Diga: Senhor, eu entendi que é vida por vida, e na minha vida, Senhor, o inimigo não terá mais essa negociação, não terá mais essa vantagem. A minha vida pertence somente a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui neste lugar, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, aqueles que estão ouvindo essa mensagem nesta hora. Senhor, eu não sei quantos, nem quais deles têm negociado com as trevas. Eu não sei quais deles têm mantido vivo no seu coração aquilo que o Senhor determinou que deveria morrer. Eu não sei, Senhor, aqueles que têm brincado com o inimigo que está tentando destruir a sua casa, que está tentando destruir a sua família, a sua vida, levar os seus bens. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor o sabe. E se há arrependimento nessa noite nos corações, eu clamo, assim como o Senhor deu a vitória a Acabe naquele dia, simplesmente, Senhor, porque o Senhor queria que ele reconhecesse que o Senhor era Deus. Que nesta noite também, que nesta hora, Senhor, cada vida receba do Senhor o entendimento da vitória alcançada em Cristo Jesus, e que eles tenham a capacidade, Senhor, de derrotar o inimigo, de fazer com que tudo aquilo que ele tomou seja devolvido, Pai, e que a Tua vida possa se manifestar na vida de cada um, e que tudo aquilo que o Senhor planejou se materialize na vida deles, na casa deles, que o Teu livramento venha nessa hora para a glória e para o louvor do Teu nome. Não permita, Senhor, que eles voltem para casa com aquilo que o Senhor já determinou que não deveria mais estar na vida deles, mas que eles possam, Senhor, plenos da consciência de que as vidas deles pertencem a Ti, de que como um altar de adoração é a vida deles, que nesta hora, Senhor, a Tua palavra se tenha um efeito pleno no mais profundo dos seus corações, e traga, Senhor, a luz aquilo que precisa morrer, aquilo que precisa ser abandonado, aquilo que precisa ser deixado de lado, aquilo que precisa, Senhor, realmente da luz da Tua palavra para a transformação dos corações, em o nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo para que eles possam ter a ousadia e a capacidade de viver uma nova vida, uma vida, Senhor, sem dependência das trevas, sem negociar com as trevas, sem entregar as suas famílias nas mãos do inimigo, mas uma vida onde a Tua presença faça a diferença e a vitória venha do Senhor, o Deus que é Deus dos montes e também é Deus dos vales, o Deus que faz com que o fraco possa prevalecer contra o forte. Somente o Senhor
é quem pode fazer isso. E essa vitória que eu ministro sobre a vida dos teus filhos aqui neste lugar, onde quer que essa palavra chegue, para a glória e para o louvor do teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as bênçãos do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um aqui neste lugar, sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, sobre as suas famílias, sobre os seus negócios, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus em Cristo os abençoe. Vão em paz. Quarta-feira estamos aqui para darmos continuidade estudando a nossa lição, a nossa escola bíblica, e no próximo domingo às 19 horas aguardamos vocês aqui novamente. Convide alguém, traga alguém, para que ele possa também ser ministrado por aquilo que o Senhor tem transbordado aqui neste lugar. Amém? Vão em paz, Deus em Cristo os abençoe.